nós vamos ficar em 2 textos, porque esse texto que eu escolhi, essa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre Mateus 15 e Marcos 7, tá bom? Para você não precisar ficar abrindo em todas as vezes, ou você fica em Mateus 15 ou abre em Marcos 7. Mas antes eu quero orar. Senhor, fale conosco nesta noite mais uma vez, no nome de Jesus. Como nós acabamos de cantar, ó Deus, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Te pedimos, ó Deus, que a sua palavra mais uma vez alcance lugar em nossos corações e a nossa vida cada dia mais seja transformada pelo seu poder, do Espírito que opere e age em nós, sobre nós e através de nós. Fale com a tua igreja nesta noite. Fala com o teu povo, Senhor. Que possamos sair daqui transformados no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos falar de uma mulher que se chama... Nós não temos o nome dela, é uma mulher que tem o nome de mulher cananeia, porque é de onde ela vem. E ela é de Sírio-Fenícia também, dessa região. E é uma história de persistência. Nós que estamos falando de fé neste tempo, neste ano. E o Senhor tem muito falado aos nossos corações sobre a fé ser como um grão de mostarda. Alguém chegou a plantar a semente de mostarda que ganhou? Parece que a irmã Zeli, né, irmã? A irmã Zeli plantou. Cresceu rápido, irmã? Rápido. Eu ainda vou preparar uma mensagem sobre por que o grão de mostarda. Além de ser muito grande a árvore, tem um crescimento assim, fora do comum. E é interessante, toda vez que Jesus comparar você, ou pedir que nós façamos algo comparado a alguma coisa, vai descobrir por que ele comparou. Ele não só inspirou as pessoas da Bíblia para falar aquilo, como também autoriza, porque ele também pensa aquilo. Então é interessante, ele fala, e o justo florescerá como a palmeira. Quando eu vi isso, gente, eu fui pesquisar. E eu tenho 2 palmeiras na minha casa, que eu fui pregar uma vez lá em Tanabi, e eu ganhei de presente do senhor, do caseiro que cuidava de lá. E eu me lembro que uma das palmeiras, as folhas cresciam para o lado do vizinho. E o vizinho se incomodava com isso. Ele falou, você plantou a palmeira na minha divisa. Eu falei, não, a divisa está o muro, né? E ela está dentro do meu quintal. Até depois fui buscar se eu estava certa, se eu estava errada. Não, você está certa, você está no seu quintal. E olha só, todas as vezes que o homem cortava, porque ele ficou nervoso, uma vez ele foi na minha casa, a mulher dele também, e com as florzinhas da palmeira, porque a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, então direto ela vai dando uma florzinha, uma flor. E essa mulher varreu as flores que caíam no quintal dela e levou para mim, dizendo assim, olha o que a sua palmeira fez no meu quintal. Eu falei, gente, isso para mim está embelezando o quintal. E eu falei, você vai... Ela falou, eu vou processar, né? Ela quis dizer. Eu falei, mas vai processar quem? O vento? Porque não sou eu que estava levando, era a palmeira. E aí essa mulher ficou nervosa, essa situação toda, e ela sempre cortava a palmeira, ela sempre cortava para não ir lá, e ela sempre cortava. Irmãos, quanto mais aquela mulher cortava aquela palmeira, mais ela crescia. Desligou o microfone? Quando eu ganhei as palmeiras, elas eram mudas do mesmo tamanho. Só que a muda que mais foi cortada foi a palmeira que mais cresceu. Outro dia não, há muito tempo, a irmã da Aline, a Ana Lúcia, disse para mim assim, Marga, aquela é a palmeira que você pregou? Eu falei, sim. Eu nunca me esqueço disso. Falei, olha como que ela é maior do que a outra. E o Senhor, quando permitiu que nós fôssemos comparados, né, Davi que nos compara com uma palmeira, ele sabia quem a gente era quando a gente fosse podado.
A Bíblia diz que o Senhor só corrige quem Ele ama. E olha que interessante, aquilo falou tanto ao meu coração, quando eu vou orar no quintal da minha casa, quando eu olho aquela palmeira, eu olho assim e falei, Deus, o Senhor plantou, permitiu que eu plantasse essa palmeira aqui, para eu não me esquecer o quanto nós vamos crescer, porque ela é gigante. Sempre ela está florescendo. E a palmeira que mais foi cortada, em tempo, fora de tempo, foi a que mais cresceu. Quero te dizer, quanto mais você é podado, mais você cresce. Sabe para onde que a palmeira cresceu? Para cima. Quanto mais a gente é podado, mais as nossas arestas vão sendo tiradas, mais nós nos parecemos com Ele e mais nós crescemos para cima. Para onde nós temos que crescer? Para o alto. É para o alto mesmo. Viu? Quando você for corrigido, quando você for orientado, significa que Deus te ama e que você vai crescer ainda mais. Amém? Amém. E aí, tudo eu estou falando, tudo isso, por quê mesmo, gente? Por que eu cheguei nesse assunto? Fala para mim. Como que eu comecei tudo isso? Vamos voltar aqui então. E essa mulher cananeia é uma das mulheres mais conhecidas do Novo Testamento pelo grão de mostarda, gente. Estava falando do grão de mostarda, lembrei. E aí essa mulher, ela é conhecida pela fé dela no Novo Testamento. E olha que interessante. É uma conversa que acontece o tempo todo, um diálogo. E olha que interessante, olha aqui para mim. Jesus tinha acabado de fazer um êxodo. Ele saiu de Cesareia, andou bastante, e ele não estava na cidade de Tiro nem Sidom, mas nas imediações. E essa mulher, a mesma coisa. Não conhecia Jesus de falar com ele, mas só de ouvir falar. Presta atenção, quem será que falou de Jesus para essa mulher? Esse é o seu papel e o meu papel. Mas a pessoa que falou tão bem dele, que ela andou bastante para alcançar esse Jesus. E muitas vezes nós não precisamos falar nada para as pessoas de Jesus. O seu estilo de vida, as suas renúncias, quem você é já está pregando. Uma vez eu servi um copo de café para o pastor Josué Gonçalves, que esteve na nossa igreja, e eu nunca me esqueço da mensagem dele. Ele disse assim, a nossa vida já está pregando. A maneira com que eu bebo o café, tudo que eu faço já está sendo pregada. Quando a gente acorda, a gente já está indo para o ID. O fato de nós vivermos Cristo, as pessoas estão assistindo. E as pessoas vão para Cristo pela sua vida. E eu acho interessante porque essa mulher estava com um problema terrível. E alguém falou desse Jesus para ela, porque a Bíblia diz que ela ouviu falar. Mas ela ouviu falar de uma forma tão interessante que essa mulher venceu a distância, venceu a barreira dos preconceitos, venceu a barreira geográfica, venceu a barreira cultural. Eu não sei que jeito que falaram para esse Jesus, que essa mulher foi que foi. Andou um monte. Jesus também andou um monte. Jesus que tinha acabado de vir de uma discussão com os fariseus sobre o que é puro, o que é impuro, o que é puro. Deve ser um assunto desgastante, sempre é. Toda vez que a gente fala de pureza, impureza, pecado, não pecado, ninguém gosta, né, gente? Cortar as arestas dói, né? Dói, ninguém gosta. Só que as arestas cortadas te levam para cima. E aí essa mulher, de uma forma impressionante, faz todo esse êxodo, toda essa saída. O êxodo é uma saída espontânea. Faz toda essa passagem e vai ao encontro daquele que pode e vai ajudar essa mulher. E aí, agora, eu vou abrir em Marcos 7, 24 em diante, que diz assim. Marcos 7, de 24 em diante. Diz assim. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. Para os termos é próximo, né? Ali na região. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Não queria que alguém incomodasse, né? Não, mas não pôde esconder-se. Ele não pôde ficar escondido. Por quê? Porque ele estava em Genezaré. E ele já entrou nas mediações dessas cidades. Mas era um território fenício. Era tipo um distrito. E ele já estava cansado, vindo da morte de João Batista, toda aquela situação.
E, pelo que a gente percebe, pelos comentários, Jesus queria descansar. Em Mateus 15, 21, você que abriu nele, fica nele, para você não ficar indo e voltando, amém? Quem abriu Mateus, fica em Mateus 15. Quem abriu em Marcos 7, fica em Marcos 7, de 24 em diante. Eu vou falando para você não ficar indo e voltando, para não te atrapalhar. Em Mateus 15, 21, eu olhei os dois textos simultâneos, sabe por quê? Porque um me dá uns detalhes que o outro não me dá. Mas é interessante a gente observar os dois detalhes. E aí diz assim em Mateus 15, 21. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, daquela região. Essa mulher vinha das regiões camponesas. Presta atenção. Essa região indica que essa mulher era muito pobre. Muito pobre. E o termo cananeu, gente, era um termo no sentido pejorativo, sabe? Desqualificando. Desmerecendo, sabe por quê? No tempo de Jesus já não existiam mais os cananeus. Mas ele chamava-os de cananeus porque eles viviam naquela cidade de Tiro e Sidom. Então, os pagãos, os pecadores, os gentios eram chamados de cananeus. Vira para a pessoa que está do seu lado, você é chamado de cananeu ou de cristão? De cristão, né, gente? Em nome de Jesus. Você está aqui. Você é um cristão no nome de Jesus. E aí, gente, olha que interessante. Em Mateus 15, 21 diz assim, a mulher chamou a mulher dizendo, a mulher vinha atrás de Jesus e ela chamou ele dizendo, Senhor, filho de Davi. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus, já está chamando ele de Senhor. Ou seja, só chamava de Senhor quem acreditava no senhorio dele. Filho de Davi, acreditava quem ele era, aquele homem da promessa dito para os profetas lá atrás, que viria o filho de Davi. E aí, filho de Davi gerava esperança. Então essa mulher acreditava, ela tinha esperança que esse Cristo era um Messias. E ela vem chamando lá de trás. Lá de trás essa mulher vem chamando. E aí, olha que interessante. Em Mateus 15, 22 diz assim, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem misericórdia de mim. Por que misericórdia dela? A filha dela estava com problema. Mas presta atenção, essa mulher estava falando assim, neste contexto, nessas entrelinhas, tem misericórdia de mim que eu não aguento ver minha filha sofrer. Quem aguenta ver um filho sofrer? Eu não aguento. Alguém aguenta aqui? Ninguém. Tem misericórdia de mim, sabe por quê? Dá um fim no meu tormento. Tem misericórdia de mim, sabe por quê? Eu estou cansada, eu quero paz. E ela foi atrás de quem poderia trazer esperança, para quem poderia trazer paz. E aí ela fala o porquê dessa misericórdia. Por que ela está cansada? Por que ela precisa dessa misericórdia? A minha filha está miseravelmente endemoniada. Cada vez mais ela mostra a necessidade urgente de Jesus. Essa mulher se parece comigo e com você. Se eu perguntar aqui quem veio para a igreja porque já amava Jesus, quando aceitou Jesus, a gente não vai achar ninguém. A gente sempre veio por um problema. É ou não é? Pelo menos eu tinha um problema sério que precisava ser resolvido. E muita gente vem, gente, para a igreja porque tem problema para ser resolvido, seja financeiro, seja adultério, seja doença, seja filho nas drogas, não importa. Ela corre para Cristo e Cristo ouve, porque nós acreditamos que Ele é Senhor, Filho de Davi. Nós temos esperança nele. E Ele é o nosso Senhor. Amém? E é o que essa mulher faz. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, estamos vendo uma mãe desesperada aqui. Faz alguma coisa por mim. Provavelmente a pessoa que falou de Jesus para ela estava vendo a situação dela. E essa mãe desesperada, e miseravelmente, gente, a pessoa devia estar uma coisa horrorosa já. Não é bonito uma pessoa endemoniada, mas quanto mais o tempo passa, mais a pessoa se machuca, mais a família fica destruída, mais a família fica cansada, mais pobreza entra na casa, mais contenda, gente. E essa mulher, alguém deve ter visto e falou assim, vai lá.
Vai lá que eu estou sabendo que ele vai passar por tal cidade. Isso porque ele estava indo escondido, não queria ser incomodado, mas a Bíblia já fala que ele não pôde se esconder. E aí, Jesus fica em silêncio. Você já orou alguma vez para Jesus e ele não te disse nada, ele ficou em silêncio? Você começa a pensar assim, puxa vida, eu devo estar em pecado. Eu devo estar fazendo coisa errada, porque não me fala nada. Deus usa alguém para falar comigo, ele não usa. E você começa a pensar, gente, ele está me ignorando? Não, gente. Muitas vezes está traçando um plano, está esperando a gente buscar mais, fazendo com que a nossa fé cresça. E aí é interessante porque essa mulher já chama Jesus, e ela já tinha chamado ele de Senhor, já tinha chamado ele de filho de Davi, já tinha feito coisas assim que muitos não fizeram lá atrás, ainda assim ele atendeu aquele homem lá perto do tanque. Lembra o paralítico? Ele não chamou Jesus. Nem chamou Jesus de Senhor. Nem sabia que estava falando com Jesus. E Jesus atendeu este homem. E nós vemos tantas, a mulher samaritana, deu até um debate com a mulher samaritana ali. Estou vendo que você é o profeta, mas o Messias virá. E essa mulher tinha certeza que era o Messias, já chamava ele de Senhor. Ainda assim, Jesus estava em silêncio. São histórias que a gente fica pensando, qual a causa? Para você se identificar. Porque muitas vezes, assim como você e eu, o Senhor ficou em silêncio. E a gente lá, chorando, clamando, pedindo, e o Senhor em silêncio. Não significa que ele não está trabalhando. Não significa que ele está te ignorando. Quanto mais eu oro, mais eu me pareço com ele, mais arestas são cortadas, mais eu olho para cima. Você sabe que quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que você tem para buscar a luz, onde é? Para cima. Quando eu perco o céu de vista, eu perco Jesus. Não perca Jesus de vista. Não perde. E aí, quando Jesus está em silêncio, no versículo 23, diz assim, de Mateus 15, mas ele não lhe responde palavra, não fala nada. Olha que interessante, mas o silêncio não convenceu essa mulher para ela ir embora. E aí essa mulher, esse silêncio não foi o suficiente para calar essa mulher. Porque olha o que os discípulos fazem lá no versículo 23 de Mateus 15. Você que está em Mateus 15, vai lá para o 23. E os seus discípulos chegando ao pé dele quer dizer assim, bem pertinho, sabe? Ali, pé com pé ali, bem pertinho, disse assim, você não está vendo que essa mulher está gritando atrás da gente aqui? E aí você não está, rogaram dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós, manda ela embora. Gente, nem perguntaram por que essa mulher estava gritando, como é que você manda uma pessoa embora? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Incomodando todo mundo. Mas você sabe, gente, por que os discípulos fizeram isso? Parecia que Jesus estava insensível com a situação, mas não estava. Ele estava ensinando a mulher, ensinando os discípulos e todo mundo que estava vendo. Quando Jesus age na sua vida, não é só você que aprende, mas todo mundo que está em volta. E aí, os discípulos, como Jesus não fez nada, se acharam no direito de falar para Jesus, você não vai fazer nada? Como, lembra de Marta e Maria na casa de Lázaro, na casa delas? Maria lá sentada, Marta vendo, falou, você não vai fazer nada? A gente muitas vezes tem tanta intimidade com o Senhor que a gente começa a dar bronca nele. Ué, você não vai fazer nada não? Você não está vendo o que está acontecendo? E aí foi o que aconteceu, os discípulos, vendo o silêncio de Jesus, achou que ele entrou na onda do preconceito, porque a mulher naquela época era uma vergonha, era desonroso conversar com uma mulher na rua. Olha que interessante, Jesus priva essa mulher de uma resposta, mas não da sua presença. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. E aqui o Senhor está investindo amor. Ele não mandou para a mulher assim, vai embora. Ele só não respondeu. É diferente de não querer essa mulher perto dele. E aí, olha que interessante. Essa mulher que estava atrás gritando, incomodando a todos, é um clamor, porque os discípulos disseram assim, ela vem gritando. Era contínuo.
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela vinha, não era falando, era gritando. Se não podia falar com mulher, quem dirá uma mulher fazendo escândalo na rua? Chamando a atenção de todos. E era uma gentia, chamada de cananeia. Nem era do povo de Israel. Aqui nós já começamos a ver que Jesus veio para todos. Mas olha como ele começa a ensinar, não só a mulher, mas os discípulos e todos que estavam por ali. Quando a gente passa por uma situação difícil, e a igreja que a gente faz parte está vendo, está assistindo, está orando junto, toda a igreja aprende com aquela situação. Toda a igreja aprende. Conhecemos o pastor, sabemos como ele é. Todo mundo sabe. E aí todos aprendem junto a conhecer qual o tipo de pastor que tem, quais são os valores, por que ele gosta de missões, por que a Margarete gosta de missões, por que foi evangelizada, por que o pastor Márcio evangelizou a família, discipulou a família, cuidou, vocês conhecem. E aqui Jesus está se tornando conhecido para os discípulos e para essa mulher cada vez mais. E aí era um escândalo, como eu já disse, essa mulher vir gritando atrás dele. Era um incômodo o silêncio de Jesus, mas não foi um incômodo para esta mulher. A palavra de Jesus, não foi o silêncio de Jesus, a não palavra, não fez com que essa mulher fosse embora. Mas olha, como eu disse para vocês, é desonroso para um homem, uma mulher, conversar com uma mulher em público. Ainda mais por ser cananeia. O preconceito era dobrado. Primeiro por ser uma mulher e segundo por ser uma gentia. O fato de Jesus ficar em silêncio, parecia que ele concordava com tudo aquilo. E por isso se sentiram os discípulos, como eu disse, confiantes de chegar no Mestre Jesus e dizer assim para ele, você não vai fazer nada? E aí, no versículo 24 de Marcos 7, diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse nem não e nem sim. Ele disse assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se dizendo assim, eu fui enviado para o povo de Israel, como se dizendo, quem é você? O que você quer? Está ampliando o assunto. E aí, essa mulher, mesmo vendo Jesus falar isso, eu não fui enviada, senão ao povo de Israel, a ovelha perdida da casa de Israel, mesmo ele ficando em silêncio, depois dando uma resposta, parece que até meio áspera, se a gente analisar, essa mulher toma uma providência. Ela que estava atrás e longe, o que ela faz? Vai lá no versículo 25 de Mateus 15 e leia comigo, você que está em Mateus. Ou melhor, Marcos 7, 24. Diz assim. Marcos 7, 25. Diz assim, então chegou ela e o adorou e lançou-se aos seus pés, dizendo mais uma vez, Senhor, socorre-me. Gritava lá atrás. Não virou nada. Quantas vezes a gente está clamando o nome do Senhor e não está adiantando? Estava longe dele. Não resolveu. O que essa mulher fez? Se ajoelhou. Foi próxima de Jesus. Se ajoelhou aos seus pés. Muitas vezes, parece com Maria, né, gente? Falou a mesma coisa que Marta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para Marta, já não te falei que se crês verás a glória de Deus? Maria fala a mesma coisa, só que aos pés de Jesus. E Jesus chora. Olha como ele amava, como disse as pessoas que viam. Olha como ele os ama, como ele amava Lázaro, como ele ama esta família. Ele chora com a mesma frase de Marta, Maria, prostrada aos pés de Jesus, consegue fazer Jesus chorar. Muitas vezes o que está faltando para a gente é se prostrar, se humilhar. E essa mulher, mesmo com o silêncio de Jesus, mesmo Jesus falando, eu não vim senão para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tipo assim, não, você está entendendo? Parece que eu não quero fazer nada. E mesmo assim, com essa incerteza, essa mulher vai diante dele e se prostra. E olha o que acontece, essa mulher persistente, continua persistindo.
E aos pés de Jesus, ela pede de joelhos, isso está em Mateus 15, diz assim: Senhor, socorre-me. Como se dizendo, não estou nem aí. Tudo que o Senhor falou, eu respeito. Tudo que o Senhor está fazendo, eu respeito. Mas me socorre. A mulher estava desesperada por um agir de Deus. E aí, em Marcos 7:26, diz assim: E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E rogava que expulsasse da sua filha o demônio. Quantas pessoas estão precisando que Jesus expulse coisas ruins de dentro de casa? As contendas, as brigas, demônio. E essa mulher estava desesperada. Senhor, eu quero o teu agir, eu quero o teu braço forte agindo em meu favor. Quando essa mulher disse assim, ó, Senhor, filho de Davi, ela queria que o senhorio, o reino de Deus, operasse dentro da sua casa. Não importa o que vão falar de mim, se eu sou cananeia, se eu sou sírio-fenícia, se eu sou gentia, se eu sou mulher, se eu sou escandalosa, não quero nem saber o que vão falar de mim. Eu quero que a minha filha seja restaurada. E essa mulher estava passando por tudo quanto é tipo de preconceito, mas estava lá buscando Jesus. E Jesus, em Marcos 7:27, diz assim, Jesus lhe disse, deixa primeiro saciar os filhos. Olha só. Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, a coisa está piorando cada vez mais. Você sabe o que era um cachorro para um judeu? Era um bicho imundo. Depois do cachorro era o porco. Até isso o estudioso que eu encontrei, o estudo que eu encontrei, comentou. O porco para o judeu era um bicho imundo. E ele faz exatamente neste animal. Jamais um judeu teria um cachorro de estimação. E ele vai, mas ele fala de uma forma, ele está falando da realidade do local. Presta atenção. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele fala a situação, mas ele fala no diminutivo. Quando a gente observa esse diminutivo, opa! Existe uma delicadeza aí. Ele não foi maldoso, como o povo fala. Ele já fala no diminutivo, como se dizendo, você acha certo eu fazer isso? Tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Gente, essa mulher teria todos os motivos para levantar e ir embora. E a gente tem dia motivo para levantar e ir embora. Tem ou não tem? Tem. A gente tem. Só que quando a gente está diante de Jesus, a gente sabe que Ele está cuidando da gente. Que nada chegou na nossa tenda à toa. Ele tem propósito, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, mesmo de joelhos, a mulher ouviu que não convinha dar o pão aos cachorrinhos. Gente, a mulher estava de joelho, implorando, socorre-me, Senhor. De joelhos. Você parou para pensar? A situação dessa mulher, a fé dessa mulher, por muito pouco crentes levantam onde estão e vão embora. Também vou embora. Essa igreja não faz o que eu quero. E o Pedro que ouviu, arreda-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Tinha acabado de escutar, Pedro, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que ligarem na terra, Pedro, eu vou ligar no céu. Pedro, o que você disse não cogita entre os homens, mas cogita lá no céu. Veio de Deus, Pedro. Pedro ficou tão feliz. De repente, Jesus continua a conversa, falando, eu vou morrer. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Estava preparando os discípulos. Pedro olhou aquela situação, chamou o Senhor à parte, a Bíblia diz, e disse, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso não vai acontecer. Imediatamente a Bíblia diz que Jesus disse para ele assim, arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Olha só. A graça estava no tempo da graça.
Mas quem se tornou Pedro depois? Até a sombra de Pedro curava. Lembra dessa história? É fantástica. Vai pesquisar lá Pedro, quem se tornou. E aí, mesmo essa mulher de joelhos, ela ouviu. Parece que a gente está vendo essa mulher de joelhos. E ele fala, é certo eu tirar pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos? Ainda assim, essa mulher fica lá. Olha o que aconteceu com essa mulher, gente. Eu acho que muitas vezes está faltando fé, está faltando a gente pisar no nosso ego, está faltando a gente pisar no nosso eu. Continua lá de joelho. Não levanta até o teu milagre acontecer. Para de buscar razão. Ai, mas eu não merecia ouvir isso. Ai, mas eu não merecia. Eu estava de joelho, eu estava em adoração. Olha o que ele falou para mim. Tudo bem que foi no diminutivo, mas me chamou de cachorrinha. Me ofendeu. Só que se essa mulher fosse embora, ela não teria o milagre dela. E aí, Jesus se calou diante desse clamor. Presta atenção. E os discípulos mostraram desconforto e preconceito. Jesus derrama um balde de água fria na vida dessa mulher ao dizer que apenas as ovelhas perdidas de Israel era que ele tinha vindo. E depois, quarto, mesmo de joelhos e em adoração, Jesus disse que não podia deixar de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos. Puxa vida, hein? Como se dizendo assim, tudo para dar errado. Tudo para a mulher levantar, catar as coisas e ir embora. Também foi embora. Esse é o tal Jesus, mas ela continua chamando ele de Senhor. Ela continua acreditando que ele é Cristo, o Messias. Continua e fica. Em Marcos 7, 28 diz assim, ela porém respondeu-lhe e disse-lhe, sim, Senhor. Olha, gente, a mulher concorda. Sim, e ainda vírgula, Senhor, como se dizendo, não deixou de ser Deus para mim. Não deixou de ser Senhor na minha vida. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, mas também aqueles que não são nada, mas também aqueles que não têm nada, que não merecem nada. Olha como que ela fala. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Olha essa mulher, ela pega o contexto de Jesus e ainda ela continua, ela concorda e ainda acrescenta a mesa, migalha, filhinhos. Ela não foi contra ele, nossa, o senhor está me ofendendo, hein? Está pensando que eu sou quem? Ela falou, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos também comem da mesa, as migalhas da mesa do seu Senhor. O que ela estava dizendo aqui? Ela estava prostrada, não é? Na minha mente, é como se essa mulher dissesse assim, ó, eu estou debaixo da sua mesa farta, Senhor. Ainda que o Senhor me dê uma migalha. Ainda que o Senhor me dê um pouquinho. Vai acontecer. Porque eu acredito no Senhor. Ainda que seja um pouquinho só. Uma migalha. Já vai bastar para mim. Porque a graça basta para nós. É como se ela estivesse falando para ele assim, ó, o Senhor é o meu Senhor, eu estou aqui debaixo da mesa, o que vier dessa mesa farta para mim, ainda que seja um resto, ainda que seja pouco, eu quero, Senhor, eu estou aqui debaixo, não importa se eu sou considerada uma cachorrinha, uma nada, a gente não é nada, muitas vezes, não éramos, né? Mas o Senhor nos fez novas criaturas, amém? Por um preço alto. Não trate você de qualquer jeito, viu? Porque você foi pago um preço muito alto. Não quero ser coach. Não estou sendo. Mas se alguém falar que você não tem valor, não te conhece. Primeiro que não te conhece, segundo que não conhece quem te fez. Porque você tem valor. E aí essa mulher, é interessante a inteligência dessa mulher, ela percebeu que a imagem dos cachorrinhos deixa em aberto uma porta, porque ele fala cachorrinho, a porta da graça. E ela entendeu que pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos era inadequado. Era o que um judeu jamais faria. Mas a resposta dessa mulher é tão perspicaz que ela ainda acrescenta cachorrinho debaixo da mesa e migalhas. Olha só, ela transforma a palavra de Jesus em seu favor. Essa mulher não tinha nada a perder. Me dá o que o senhor tem, para mim tá bom. O que o senhor me dá, já estou no lucro. Porque ele se calou, mas ele não mandou ela embora. Mas quando ele fala,
ele fala que não veio para aquele povo, e depois ele fala que não é certo tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ou seja, a todo momento ela tinha motivo para ir embora, mas ela não foi. Ela não parou de clamar. Ela não parou de buscar. E quero te dizer, a pior frase que ela poderia ouvir, ela estava de joelho. Não estava mais longe, estava perto. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas, né? E a gente está tão próximo de Jesus. Para de se ofender, gente. Fica lá. Não se esquece que você está com o Senhor dos Senhores. Espera que ainda que for uma migalha, vai resolver o teu problema e o meu. E aí, com essa atitude, nós vemos que não apenas a insistência da mulher, existe aqui não apenas a insistência de uma mãe, mas a fé de que algo vai acontecer. Como que eu sei que essa mulher tem fé? Lá atrás, ela já gritava, filho de Davi. Ela sabia quem era. Eu acho que quando foram falar de Jesus, ela falou, pera, me conta essa história, quem é esse homem? É aquele prometido lá do profeta, dos profetas? Me conta essa história. E a mulher veio com a certeza. Muitas vezes a gente age na igreja que não tem certeza, que conhece o Senhor, parece que não sabe que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Pai, que Ele está ouvindo, que embora muitas vezes Ele está em silêncio, mas Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ser Pai, e a gente, Deus não faz nada. A culpa é da igreja, alguém é culpado. Não tem ninguém culpado. É momento de orar, é momento de buscar, de crescer, igreja. Pastor Márcio acabou de falar aqui, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para de querer a tua vontade. Se eu escolhi viver em uma igreja, preciso querer ser igreja. Ninguém vai te forçar, você tem que querer ser igreja. Igreja tem padrão, igreja tem princípios. E aí, continuando. Grande era a fé dessa mulher. Em Mateus 15, 28 diz assim, então Jesus respondeu e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu essa mulher rogar pela filha dela? Fala para mim. E aí em Marcos 7, 29 diz, por esta palavra vai. Por esta palavra, pela palavra da mulher que pegou o que Jesus falou, ainda que eu seja uma cachorrinha, eu sei que eu estou debaixo da mesa do Todo-Poderoso, ainda que caia migalhas, eu serei abençoado. Pela sua palavra, em Marcos 7, 29 diz, por esta palavra, pelo que você disse, olha gente, essa é uma das melhores frases que essa mulher escuta, a gente só vê um diálogo nesse texto. E ela disse, por esta palavra, o demônio já saiu da tua filha. E aí, no 30, e indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Essa mulher, eu já estou encerrando, essa mulher ganha duas coisas de Jesus. Primeiro, um elogio. Depois de tudo que ela escutou, ela foi elogiada, porque ela não foi embora, ela persistiu. Ela foi elogiada. Segundo, ela conseguiu o seu milagre, aquilo que ela queria. Eu tenho certeza que quando você não desiste, em algum momento o Senhor vai falar, vai em paz. O seu milagre vai acontecer. Pela sua palavra. Não importa o jeito que Mateus falou, o jeito que Marcos falou, o que importa é que essa mulher foi embora com o que ela foi buscar. Jesus não deixou essa mulher de mãos vazias. Ela suportou o silêncio de Jesus, o preconceito dos discípulos, a palavra de ter vindo apenas quando Jesus disse essa palavra de ter vindo apenas pelos perdidos de Israel, e mesmo assim, quando ela foi chamada de cachorrinha, ela ainda assim o adorou. Ela ficou. Mas não se esqueça, gente, antes dela ser chamada de cachorrinha, ela estava de joelhos. E aí, de joelhos, demonstrou fé e debateu de forma inteligente, humilde com Jesus. E assim, essa mulher alcançou o seu milagre. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, que muitas vezes você tem vontade de ir embora.
Lembra das arestas lá da minha palmeira? Cada vez mais ela cresce para o alto. Chega a chuva, sai chuva, aquela palmeira está lá em pé, forte. Todas as vezes que ela foi cortada as arestas, ela crescia, crescia. E essa mulher teve a bênção, a graça de ir embora com uma filha transformada dentro de casa. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos ensina com este texto, que muitas vezes o Senhor vai ficar em silêncio, muitas vezes o Senhor não vai falar nada, e muitas vezes não vamos ouvir o que queremos ouvir, na hora que queremos ouvir, mas em nenhum momento o Senhor nos privará da sua presença, como o Senhor não privou essa mulher. Esta mulher insistiu, e a mulher que estava atrás gritando, o Senhor já se ajoelhou, estava mais próxima. E quando muitas vezes o Senhor não nos responder, ó Pai, que a gente não venha se afastar, mas que a gente possa se ajoelhar, buscar mais ainda a sua presença, sabendo que o nosso Senhor, o Filho de Davi, está ouvindo todas as coisas, e é o Deus que tem grande prazer em responder sobre os nossos filhos, que estão sobre o nosso poder, que o Senhor nos deu como herança. Por isso eu te peço, Senhor, que os nossos filhos sejam prioridades em nossas orações. Eu te louvo onde a vitória estiver, ó Deus. Te louvo pela vida da Rafaela. Te louvo pelos filhos dessa casa, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem transformado eles, cada um deles. Eu te louvo porque nós não temos filhos desviados deste lugar, em nome de Jesus. Nós não temos filhos envolvidos com drogas, em nome de Jesus. Nós não temos filhos endemoniados. Nós te louvamos, Senhor, pelos nossos filhos. Não há o que pague nesta terra o valor e o amor que nós temos pelos nossos filhos. E nessa noite o Senhor vem nos lembrar que nenhuma oração nossa o Senhor esqueceu, ainda que seja migalha, como essa mulher declara, como essa mulher acrescenta, ainda que seja debaixo da mesa do Senhor. Mas nós não estamos debaixo da mesa, nós estamos à sua mesa, sentados à sua mesa, Senhor, comendo com o Senhor. Nós estaremos todos juntos no nome de Jesus um dia. Hoje nós estamos na sua mesa pela fé, saboreando, Senhor, da sua presença, ó Deus, e nos deleitando, ó Deus, dos seus milagres, das suas provisões, das suas orientações, do seu cuidado, do seu carinho para conosco e para com os nossos filhos. E nós declaramos filhos, ó Deus, abençoados nessa casa. Nós declaramos, em nome de Jesus, muitas mulheres engravidando nesta casa, mulheres que aguardam um milagre, ó Deus, como esta mulher cananeia, que saiu de lá com um milagre, saiu de lá, Senhor, sendo elogiada pelo próprio Jesus. Ela teve todos os motivos para se levantar e ir embora, mas teria perdido o seu milagre. Por isso eu te peço, Deus, fala conosco, cuide do nosso ego, cuide das nossas motivações, cuide dos nossos interesses, ó Deus, em nome de Jesus. Existem coisas primordiais que o Senhor quer fazer para conosco, em nós, através de nós. E nós clamamos nesta noite como igreja, que o nosso eu seja trabalhado, que o nosso ego seja transformado, que nós não venhamos nos levantar sem antes receber a sua bênção, Pai. Porque quanto mais somos cuidados, quanto mais as nossas arestas são cuidadas, mais nós cresceremos e seremos destaque, ó Deus, assim como aquela minha palmeira do quintal, que é muito maior que a outra. E o Senhor sempre me lembra que quando o Senhor corta as nossas arestas, é para o nosso bem. E nós cada vez mais olharemos para o alto. Cada vez mais o Senhor tem cuidado de nós. Cuida do coração do teu povo, Senhor. Cuida das motivações. Cuida, Pai, das nossas vidas.
A tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. E é por isso que nós viemos na igreja, porque nós te amamos, nós te desejamos, ó Deus, e nós queremos a nova, ó Deus, a nova Jerusalém. Este é o nosso alvo. Por isso nós declaramos um dia que nós queremos Jesus Cristo, e nós declaramos e aceitamos e concordamos que não vivemos eu, mas Cristo vive em nós. Por isso muda as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, muda as nossas vidas. Muda, ó Deus, todos os dias. Transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso ego, o nosso falar, as nossas vidas, no nome de Jesus. Te louvamos por esta palavra que o Senhor preparou para nós. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém.